Pessoal, tudo bem? Vamos prosseguindo então com o Evangelho de Marcos, tá? Capítulo 14, do versículo 53. Vamos tentar chegar até o 65, ok, pessoal? Então vamos lá. Na vez passada, nós terminamos quando o jovem, o seguia embrulhado num lençol, quando Jesus foi preso, estava lá coberto apenas com um lençol. E nós entendemos ali que tanto pode ser um anjo, como poderia ser um homem, né? Seria na realidade a entrega do poder, né? A capa, aquela cobertura, ok? Que estava sobre o jovem, sobre esse homem, né? Esse rapaz que eles dizem ali, né? Mancebo, né? Algumas bíblias falam assim. Pois bem, vamos para frente. O grupo que prendeu Jesus, dos 53 em diante. Jesus é condenado à morte. É um subtítulo aqui. O grupo que prendeu Jesus levou ao sacerdote principal, que estava reunido com os principais sacerdotes, líderes do povo e líderes religiosos. Pedro os seguira a uma distância segura, e quando chegaram ao pátio do sacerdote principal, ele se misturou com os servos e foi se aquecer perto da fogueira. Os principais sacerdotes, conspirando com o concílio judaico, tentavam achar acusações contra Jesus para condená-lo à morte. Não encontraram nada. Muitos davam falso testemunho, mas um depoimento contradizia o outro. Alguns homens apareceram com esta história: nós ouvimos dizer: vou derrubar o templo, construído com tanto esforço, e em 3 dias reconstruirei outro, sem ao menos erguer a minha mão. Mesmo assim, não havia plena concordância entre eles. Ok, vamos até aqui, depois vamos ler o 60 e o 61. Primeira coisa, era madrugada, tá? O galo cantou, então era madrugadinho, umas 3 da manhã, por aí, né? 4 da manhã. O galo canta mais ou menos nesse horário, né? 5, 4 e meia, 5 da manhã, tá certo? Jesus Cristo, Jesus foi levado preso, e aqui fala num sumo sacerdote, depois ele é levado ao outro sacerdote, na casa, né? Certo? Vocês conseguem perceber isso? Haviam 2 sumos sacerdotes, só quer dizer, um sumo sacerdote titular e o outro era o sogro, né? Do, do sumo sacerdote. Só que é o seguinte, não existia, o cargo desse sumo sacerdote é vitalício, só assumia um outro depois que morresse. Para você ver a medida de corrupção dentro da igreja. Olha pessoal, corrupção dentro da igreja, no sistema religioso escrito por Moisés, tá? E geralmente eram cargos dados por políticos, certo? Nomeando sumos sacerdotes. Vinha de cima, vinha de outro lugar que não vinha de Deus. O fazer isso dentro da igreja, o fazer as coisas dentro da igreja, tá certo, pessoal? Olha só, a descendência, a gente sabe, tá vendo televisão aí, né? Tá passando na Record toda hora, né? O sumo sacerdote tem que ser descendente de Arão, perfeito? Então é isso. Pedro, o intercessor, aquele que tinha que estar teve junto com Cristo, junto com Pedro, Tiago e João, estava junto com Tiago e João, tinha que estar ali, estava seguindo Jesus de longe, a uma distância segura para não ser reconhecido como amigo de Cristo. Você veja como Pedro estava negando Jesus ali, certo? Por quê? Ele temia pela própria vida, temia com o que os outros iam pensar dele, certo? Nesse momento. Olha você crente, olha você cristão. Tá disfarçado também? Olha só. Aí, o que mais? Que mais a gente pode absorver desse momento? Ele segue, né? Ele seguiu Jesus, ele estava seguindo Jesus, mas não tava, ele estava seguindo a uma distância segura, para não, estava meio junto e meio, né, afastado de Jesus, para não ser reconhecido. Nesse momento ele ficou se aquecendo, certo? Foi se aquecer com o pessoal da religião, dos religiosos daquele momento, aqueles que estavam ali fazendo religiosamente a missão deles, tá certo? Nesse tempo aqui, queridos, a gente percebe que Pedro escolheu o quê? O calor humano. Ele escolheu o fogo estranho ao invés do fogo santo, de ser purificado com Cristo naquele momento, certo? Outra coisa,
os principais sacerdotes, né, desse momento, Pedro lá, se aquecendo no fogo estranho, Pedro, em vez de estar intercedendo naquele momento difícil de Cristo, podia estar orando, não, né? Podia estar intercedendo, porque ele era intercessor de Cristo, estava sempre com Cristo. Os principais sacerdotes, conspirando com o concílio judaico, tentavam achar acusação. E mesmo assim não achavam acusação, pessoal. Por mais que o mundo queira acusar Jesus Cristo, queira acusar a igreja, queira acusar você, o mundo não consegue te acusar. O natural jamais vai acusar e julgar o espiritual. Jamais. A gente já vai entender isso aqui daqui a pouquinho, tá bom? Um pouquinho melhor. Vamos ver se dá tempo. Aí eles tentaram um jogo de palavras, todo tipo, para acusar Jesus, mas nem eles mesmos conseguiam, tá ok? Então, vamos para frente. Aí o sumo sacerdote, que tinha a autoridade, ele fala, conjuro-te, né? Ele pergunta, o que você tem a dizer sobre a sua acusação? Jesus nem responde, ele fica mudo, ovelha muda. O sacerdote principal insistiu, mudou a pergunta. Você é o Messias, o Filho do Deus bendito? Conjuro-te que me respondas. Certo? Numa outra versão ele fala isso. E Jesus nesse momento foi direto. Sim, eu sou. E você mesmo verá o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso vindo dos céus. Isso aqui é muito jóia. Ó, nesse momento, tá? Quando ele fala isso, Jesus Cristo, ele está assentado à direita de Deus, certo? Nesse momento ele sai, ele deixa de ser acusado, certo? Réu, para se assentar à direita do Todo-Poderoso. Ele mesmo diz, e você vai ver eu assentado à direita do Todo-Poderoso. Você vai me ver. Tá joia? Tá entendendo? E daí o que acontece? Neste momento, perfeito? Você tem mais alguma coisinha aqui para explicar, tá? Ele passa de réu, né? Dessa sociedade corrupta e injusta, eu anotei aqui, a juiz que condena o sistema que causou a sua morte. Ele, né, passa de réu a juiz. Olha que coisa interessante. Guarda isso. Agora ele é juiz. Ele vai julgar. E já está agora, né? Já passou isso aí, uma história. Nós estamos lendo, né? A vida, né? Então, o sacerdote principal perdeu a compostura, rasgou a própria roupa e gritou. Ouviram isso? Acham que precisam de mais testemunhas? Vocês testemunharam a blasfêmia. Vão deixar que isso fique assim? E por unanimidade eles o condenaram e foi sentença de morte. Nessa hora, amigo, o inferno salta, certo? O inferno realmente ataca, tá? Vão matar o Filho de Deus, vão matar o santo na terra, vão matar o estranho, vão matar aquilo que não tem nada a ver, certo, com eles, aquilo que nada tem em nós. Jesus falou assim, ó, vamos daqui, né? Vem o príncipe desse século que nada tem em mim, certo? Então o príncipe do século nada tem em Jesus também. Jesus não tem nada com ele, são inimigos, né, mortais. Tanto é que vai haver morte aqui nesse momento, tá ok? Olha que joia. Vamos para frente. Joia é aprender, né? Não o que aconteceu, mas vamos nos aproveitar disso, vamos nos apropriar disso, nos apropriar dessa morte para nossa salvação, ok? Então, por unanimidade condenaram, certo? Nesse momento o sacerdote rasgou as vestes. Rasgar as vestes aqui é o rompimento do religioso com o homem. Ele rasga as vestes, ele rasga a veste de sacerdote dele, ele rasga tudo aquilo que ele estava usando e certo? Ele se expõe como homem natural. Por isso que ele fala, certo? Rasgou as vestes, certo? Assim como o véu vai ser rasgado no templo quando Cristo diz está consumado. Faça uma análise, uma comparação nisso aqui, nesse momento que ele rasga as vestes, tá ok? E mais para frente, você vai ver que Jesus fala está consumado e o véu foi rasgado de alto a baixo. E aqui o sacerdote rasgou as roupas, rasgou as vestes dele, ok? Em sinal de indignação, né? Após essa declaração, aí Jesus começa o seu calvário, tá?
E a minha pergunta, nesse momento aqui, ó, para você é essa. Olha, nesse momento, né, alguns começaram a cuspir nele, vendaram-lhe os olhos e batiam nele, provocando-o, dizendo: quem bateu em você? Profetiza agora. Os guardas levaram-no dali sem interromper o espancamento. Veja só, quem bateu em você? Profetize. Seja espiritual agora. Na hora difícil, na hora da dor, seja espiritual. Profecia, profeta, seja profeta agora, seja espiritual. Na hora da dificuldade, você é espiritual? Tá certo? Ou você se assenta no fogo estranho? Você prefere passar despercebido para o mundo e se aquecer no fogo estranho? Não é bem assim. Não é bem assim, é bom, né? Não é bem assim. Ó, vamos pensar melhor. Vamos ver. Vamos analisar, sabe? Ou profetiza, ou você vai ser espiritual. Querido, isso é para nossa vida. Eu tô falando para você, mas eu tô olhando para dentro de mim, ok? Para não nos estendermos muito, vamos deixar por aqui. Mas é muito interessante. Deus te abençoe. Fica com Deus, querido. Tchau.